Hoje você vai acompanhar junto comigo um defeito aqui no alternador do Doblô, que ele tá dando umas osciladas assim no carregamento. Percebo quando eu ativo o farol do carro que a luz fica oscilando, a lenta do carro também fica oscilando, e quando eu testo com o multímetro eu não consigo identificar muita diferença de oscilação. Então hoje a gente vai usar também o osciloscópio para conseguir fazer uma análise mais detalhada assim do alternador. Fica comigo até o final, a gente vai fazer a avaliação aqui da tensão que o alternador está mandando com o multímetro e com o osciloscópio. Se eu constatar que está tendo muita variação mesmo, eu vou tirar o alternador, vou consertar ele e vou colocar de volta. Fica comigo até o final aí para acompanhar toda essa manutenção desse defeito que é meio atípico assim, mas que quando acontece a gente precisa fazer uma análise mais aprofundada para conseguir descobrir, tá? Então tem muito carro aí que oscila lenta, que não funciona direito os sensores, os atuadores, o farol é ruim e pode ser por causa do alternador oscilando, tá? Então eu vou te mostrar aí como testa e como conserta. Primeiro eu vou ligar o motor e vou te mostrar o farol lá na parede, como é que ele faz e que eu desconfio que o defeito é no alternador por causa dessa oscilação no farol, tá? Inclusive tu vai escutar um rolamento chiando bem forte, que eu acho que é o do alternador. Foi depois dessa semana de chuvarada aí que eu andei pegando água nas ruas aqui e deve ter lavado a graxa do rolamento do alternador. Se for do alternador, melhor ainda, né? Eu já vou trocar o rolamento e já fica 100%. Bom, vou dar a partida aqui, ó. O farol aceso, tá? O farol aceso ali. Eu vou filmar um pouquinho mais perto para tu perceber a oscilação que ele dá. Eu não sei se dá para ver na câmera. Eu vou acelerar um pouco. E para mim é bem claro que ele fica forte e fraco. Vamos ver na iluminação aqui, ó. Essa aqui também consigo perceber. Eu não sei se vai dar para ver na câmera. Mas enfim, vamos lá medir com o multímetro para a gente fazer os testes, tá? Eu coloquei o multímetro aqui. Ele tá marcando aí, ó. Ele até varia um pouco, tá? De 14.40 até 14.10. Aqui, ó. Esse osciloscópio é da New Technoscópio, tá? Da mecânica avançada. Esse osciloscópio que ele tem 4 canais de entrada e 2 canais de saída. Se comunica com o computador, pode se comunicar por Wi-Fi também. Tem um aplicativo que a gente instala no computador. Tá? Tá aí o aplicativo, ó. Ele tem informações específicas de carro também. Eu vou compartilhar minha tela aqui e aí tu vai poder ver. Enquanto a gente faz os testes aqui, eu vou compartilhar a tela do meu computador, tá? Antes disso, eu só vou te mostrar como é que liga. Tá? Ele tem aqui, entre as bilhões de funções que o osciloscópio faz, uma delas é medir tensão, né, ao longo do tempo. Então a gente mede a tensão, ela vai aparecer aqui nessa linha verde aqui. Depois eu vou mostrar quando eu compartilhar minha tela. E ele mede a tensão conforme o tempo. Se eu tenho lá 12 volts, 14 volts, 12 volts, 14 volts. É isso que eu quero descobrir se está acontecendo aqui. Aí eu tenho ali uma ponteira que é feita para quando a gente vai medir tensão um pouco mais alta, né? Aqui. Aí tem essa ponteira verde que transforma em duas para poder pegar o aterramento também da bateria. Aí a gente coloca aqui, ó, positivo da bateria e negativo da bateria. Beleza? Tá conectado aqui. Agora sim, a gente vai começar a fazer o teste, tá? Então acompanha junto comigo aqui, ó, no meu computador. Eu tenho aqui a tensão nominal nesse momento. Eu vou dar um play aqui, ó. Ó, RMS, que é a média. A tensão mais alta, a tensão mais baixa. Tá? Tá marcando aqui pra mim. Ela fica variando porque essa medição aqui ela é feita em tempo real mesmo, com pouquíssimos, ó, 250 nanosegundos de diferença entre uma amostragem e outra, tá?
posso aumentar, aqui tem os tempos também, né? Enfim, outro dia a gente pode conversar mais sobre o osciloscópio. Se você quiser saber mais sobre o osciloscópio, é só digitar. Quero saber mais sobre o osciloscópio. Aí eu falo um pouco mais sobre isso, tá? Enfim, tá aqui embaixo as nossas avaliações, ó. Tensão RMS, a tensão de pico máximo e a tensão de pico mínimo. Tá? A média dos dois é RMS. Beleza. Não sei se tu consegue ver, mas lá no multímetro ele está dando 12,87, ó, 86. Só que aqui ele está variando entre 12,10, 12,30, tá? Então quer dizer que aquela marcação lá, ela tá correta, mas se eu quiser saber uma coisa mais precisa, eu tenho que ter um equipamento mais preciso que nem esse aqui, tá? Bom, agora eu vou dar a partida no motor do carro e aí tu acompanha o que, que vai acontecer aqui na tela do meu computador, tá? Tá? Lá no multímetro, ele está me dando uma variação de 13,90 até 14,40. Agora vamos ver aqui no osciloscópio. Ele está dando uma variação, ó. Deixa eu ver. 13,90. Ele bate no 13,90, só que é muito rápido. E depois ele dá uma queda, ó. Até 11,80. 11,70. Vou dar uma aceleradinha para a gente ver a diferença. Tá, agora eu vou parar o sinal aqui, ó. Desliguei o motor aí para tu poder me escutar melhor. Agora a gente vai ver a diferença que tem aqui, ó. Exatamente no tempo zero aqui, ó. É a diferença que ele está me dando aqui. Tá? Mas eu vou usar um medidor aqui de parâmetro. Tá? Ó, ele está no zero aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar ele bem certinho, zero ali. Opa! Aí, ó. Aí tá no zero. Agora eu vou medir aqui, ó. Eu tenho... Deixa eu botar lá em cima. No topo da medição aqui, ó. 13,60 e 12,03. Então, nesse momento aqui, em que eu medi, aqui eu tenho uma um pouco mais alta também, ó. Bem no começo ali, ó. 14,47. Teve um pequeno momento que eu tive 14,47, ó. 14,50. Mas a maioria do tempo foi 13, aqui, 13,80, 13,60, que é o mínimo aceitável, né, de carregamento. E o mais baixo foi, para lá, sobe um pouquinho, aqui, 12,03. Tá? Então quer dizer, aqui é o que eu tenho aqui, ó, 12,03, 13,48 é a minha média aqui do meio, né? O que que acontece aqui? Eu tô tendo pequenos momentos em que eu tenho carregamento e outros momentos em que eu não tenho carregamento, que é o 12,03. E isso não pode acontecer. Eu tenho que ter de 13,50 para cima o tempo inteiro. E é por isso que a lâmpada oscila, é por isso que a lenta do carro fica maluca, né? Porque
o bico injetor não está recebendo sempre a mesma tensão. Bem como os sensores que marcam lá no motor não estão marcando a resistência, a tensão correta por causa dessa oscilação de tensão aí do sistema inteiro. Então, eu vou tirar o alternador, vou avaliar ele para ver o que tem de errado, depois vou botar ele de volta e depois a gente vai medir de novo aqui para ver a diferença que teve na medição de agora e na medição que a gente vai fazer depois, né? Então, vamos botar a mão na massa agora. Tá. O alternador nesse doblô aqui e aqui embaixo, ó. Tá aqui ele. Pelo que eu já vi, tem 2 parafusos aqui, ó, que seguram ele. E lá em cima deve ter mais um, mas eu nem consegui ver ele ainda. Como esse sistema de correia tem um esticador aqui, ó. Vou puxar a correia para ver que aquela polia vai se mexer, ó. Aqui, ó. Eu mexo a correia, a polia se mexe, ó. Sinal que esse é o esticador. Então eu boto a chave aqui, forço para baixo e tiro a correia, né? E depois eu vou tirar os 2 parafusos de baixo. Depois vamos ver, se ele não quiser sair, a gente vai ter que olhar daí lá para cima, onde é que pode estar o outro parafuso. Mas, vamos lá, vamos tirando e vamos vendo o que que acontece aí. Ó, vou tirar a correia, tá? Vou colocar a chave, uma chave 13 ali no esticador. E eu vou ver para que lado é que ele frouxa, ó. Como a chave 13 é pequena, eu vou alavancar ela com essa outra chave aqui. Aí, ó, com essa outra chave eu consigo alavancar bem, ó. Frouxei a correia. Agora eu vou tirar ela fora de uma das polias aí. Vou tirar da polia do alternador já. Deixa eu ver se eu alcanço com a mão lá. É bom sempre olhar bem como tava a correia. Depois para botar de volta, tem alguns casos em que é bem ruim de colocar de volta, tá? Então, é bom tu cuidar bem como é que ela tava. Beleza? Posso soltar o esticador. Agora eu vou tirar os parafusos de baixo do alternador. Soltar esse do outro lado. Como eu tô ao contrário do parafuso aqui. Cara, vocês não têm ideia como é difícil trabalhar e filmar ao mesmo tempo, cara. Quando vocês vê um vídeo, quando tu vê um vídeo no YouTube aí de alguém fazendo um serviço e filmando, tem que tirar o chapéu pro cara, cara. O cara merece like. Merece like, merece aqueles bônus, né? Tem gente que dá uma graninha aí pro criador de conteúdo. E merece mesmo, cara, porque é uma mão gravar e trabalhar ao mesmo tempo. Vou botar a chave aqui para fazer força, para alavancar. Vou ser pro outro lado. É, tem que ser para cá, né? Meu Deus, que duro. Beleza, já vou afrouxar o outro também. Depois eu consigo ir com a mão. Não precisa ser tão apertado isso aqui, né? Beleza, vou tirar esses parafusos aí. Aí, tirei os 2 parafusos. Agora, vamos ver como é que é o outro lá em cima. Bom, meia hora depois, então eu descobri que tem que tirar o ar-condicionado aqui, ó. Tive que tirar o compressor. Tirar não, né? Soltar ele lá. Para conseguir chegar no parafuso dele, ó. No parafuso de cima do alternador. Aquele ali, ó. Deixa eu ver. Esse aqui. Agora sim eu vou conseguir soltar esse parafuso. Para daí soltar o alternador. Bom, descobri que é ele mesmo que ronca o rolamento também. Que é uma boa notícia, né? Eu vou conseguir arrumar as duas coisas. O ronco que tá fazendo no motor aí. E também a questão do carregamento. O alternador já tá saindo lá, né? Agora eu vou desligar a bateria. Nunca foi tão fácil desligar uma bateria, né? Com esse terminal aqui da DNI. Nasceu de 9 meses o alternador, então, cara. Meu Deus, que dificuldade para tirar ele dali. Ó, escuta.
O rolamento não pode fazer barulho, não pode vibrar quando tu gira com a mão e ele não pode girar muito também. Esse até não gira muito, ó, mas ele faz muito barulho. Então com certeza é isso aqui que tá dando problema. Beleza, agora vamos desmanchar e ver o que que tem, como é que tá as peças dentro dele. Beleza, então eu vou começar a desmontar aqui, essa aqui é a capinha de trás. Para desmontar um alternador, a primeira coisa que a gente tira é o relé regulador, tá? Porque senão quando a gente desmonta ele, ele quebra as escovas, né? Ele encaixa uma das escovas no anel do coletor, do rotor, e aí elas quebram. Então, tem que tirar o relé regulador fora. Eu vou ver aqui como é que tira. Depois, a gente solta os parafusos laterais aqui. E antes de sacar a carcaça fora, a gente tem que fazer um risco aqui, ó. Pegar a chave, deixa eu já pegar aqui. Pegar a chave e fazer um risco, ó. Aqui e aqui. Para que vai servir esse risco aqui? Para a gente saber qual é o ponto da carcaça para montar de volta depois no lugar certo. Porque como ele tem só 4 parafusos, ele monta em qualquer posição. Mas a gente tem que montar na posição certa, né? Então vou começar a desmontagem. Ganhar o ponto 8 da GM que tem no, né? Os palhos, né? Os palhos com 1.8, né? Tem outro GM. Tem doblô também, né? É um canhão. Beleza, então aqui eu soltei os parafusos do relé regulador. Tá? Inclusive teve um aqui que eu tive que bater com a chave. Por sorte, ele tem também o 6 tavado de 7 milímetros aqui na volta dele, ó. Senão eu não ia conseguir tirar ele só com a chave Phillips. Tá, agora eu tirei o regulador. E de cara eu já vi um problema aqui. As escovas, tá aqui elas, ó. As escovas, elas estão meio, tipo, meia vida para menos, né? 25% de vida. Tá curta, mas não seria por isso que ele daria aquela oscilação. Agora aqui sim, ó. Dá uma olhada no coletor desse rotor aqui. Olha só como tá fundo aqui. Ó. Tá bem fundo. Isso aqui pode ser o causador do nosso problema aí. Esse lado até tá bom. Mas esse aqui tá bem fundo, ó. Bom, vou seguir desmontando ele. E quando ele estiver todo aberto, eu vou testar as peças junto contigo aí. Para soltar essa carcaça, eu posso dar umas batidas de leve, tá? Em todos os lados. Não forte, né? Porque isso aqui é de alumínio. Então, umas batidas de leve. Sempre fazendo movimento de forçar para fora, né? Ó. Pensa que pode ser que esse alternador aqui esteja fechado dessa maneira há 15 anos, né? Então tu vai batendo devagar, uma hora ele vai abrir. Então eu percebo que tá abrindo a fresta aqui. Tá? Desse lado, agora eu vou do outro. Tem que ter bastante cuidado, porque o alumínio ele entorta e quebra fácil, né? Então a gente tem que ir fazendo delicadamente o movimento aqui para soltar as duas peças da carcaça. Beleza, agora ele começou a querer abrir, ó. Tô forçando um pouco de um lado, um pouco do outro. Ele vai abrir. Acontece que aqui para eu poder tirar essa carcaça, nesse alternador aqui eu tenho que soltar o estator também. Então eu vou ligar o estanhador aqui e vou abrir os pontos de solda do estator com a ponte retificadora, senão não vou conseguir abrir o alternador, né? Para tirar um pino desses aqui, que é o pino da ponte retificadora e uma das pontas lá do estator, a gente precisa de um estanhador grande, tá? Já mostrei no canal aí algumas vezes,
meu estanhador. O meu aqui tem 550 watts. Mas com um estanhador de 200 watts já dá, tá? Ó, tem que esquentar bem. Até tu perceber que o estanho está derretendo, ó. O estanho novo está derretendo com o estanho velho que tem lá dentro. Aí depois que ele começou a derreter, eu vou segurando o estanhador aí, né? Vou fazer um movimento aqui para abrir as perninhas do encaixe. Vou pegar o alicate aqui, ó. Tenho que abrir as perninhas dele. Se quebrar não tem problema. Depois a gente solda outro fio por cima. Ó. Tenho que soltar aqui. Senão não consigo. Não consigo abrir o alternador. Muito menos testar as peças em separado, né? Tenho que desmontar dessa maneira aqui. Tenho que abrir o estanho. Beleza. Soltei todas as soldas aí, ó. Aqui. Aqui. E aqui. E agora quando eu tirar a carcaça aqui atrás, ó, pode ver que o pino fica lá dentro, ó. Esse aqui são os 3 pinos do estator do alternador. E aqui tá a ponte retificadora que é presa na carcaça. Então vamos desmontar tudo aí para testar individualmente as peças aí. Bom, aqui é o seguinte, eu estou na escala de diodo aqui no alternador. Escala de diodo. Deixa eu escorar ele aqui para poder enxergar melhor. Ó. Aí quando eu encosto uma ponteira na outra, eu tenho um sinal infinito. Ó. Oh, desculpa, tem um sinal zerado lá. Aí como é que eu testo o estator? Eu vou nos três pontos de solda aqui, ó. E entre os 3 eu tenho que ter um valor zerado, ou bem próximo de zero, né? Aqui. Tá pegando reflexo aí. Aí, ó. Aqui. Aqui. E aqui, depois aqui também. Então, entre os 3 eles têm que ter sinal zero ou quase zero. Aí, entre o coletor 1 e 2, eu tenho que ter sinal entre 1 e 4. Ó, 3... 4, 3, 4. E eu não posso ter sinal do coletor com a carcaça, né? Do coletor aqui com a carcaça eu não posso ter sinal. Nem desse com a carcaça, nem com o rolamento, nem com a carcaça aqui. Até posso ter sinal desse eixo com esse aqui, né? Aqui não tem, mas tanto faz, né? Tá, então aqui o rotor, o enrolamento dele tá bom, mas o coletor tá ruim. Então eu já vou trocar o rotor todo, né? Se eu encontrar um rotor todo para comprar, eu já compro e troco. Agora a ponte retificadora. Eu vou na mesma escala de diodo aqui, coloco a ponteira preta no pino positivo aqui da bateria e eu vou testar nos 3 pontos de solda. Ó. Eu tenho que ter o sinal ali. 3 pontos de solda, eu tenho que ter o sinal. Deixa eu vir aqui no outro. Aqui. Tá? E aí quando eu botar a ponteira vermelha, quando eu fizer invertido aqui, não pode ter sinal, ó. Aí quando eu botar a ponteira preta na carcaça do alternador, daí eu tenho que ter o sinal nos pontos de solda aqui. Aliás, quando eu botar a vermelha na carcaça do alternador, é sempre o contrário. Vermelha na carcaça do alternador, aí eu vou ter sinal. E do mesmo jeito que quando eu botar a preta na carcaça, não posso ter sinal. É sempre o contrário, o pino positivo da carcaça do alternador. Então aqui eu constato que... Opa, deixa eu desligar aqui. Constato que a ponte retificadora está boa. O estator tá bom. O estator. E o rotor tá na última medida, né? Porque ele deu 0,4. Mas como o coletor tá ruim, eu vou trocar esse rotor aqui. E o defeito aquele de oscilar o carregamento, eu acredito que seja no rotor aqui. Tá? No rotor do alternador. Então, vou trocar ele todo. E aí vou fazer o teste para ver.
A ponte retificadora, a única forma de testar ela é tendo um alternador genérico, aquele que saem os fios para fora, e aí ele já consegue conectar direto aqui. Como eu não tenho essa ferramenta, então eu testo todas as outras. Se todas as outras peças estão boas, é porque o defeito é no regulador. Aqui, como a gente sabe que tem esse defeito de coletor muito baixo aqui, então constatamos que o defeito é aqui. Aí os rolamentos, né? Só escutando aqui, ó. Escutando, ele faz barulho e ele vibra. Então o defeito nos rolamentos aí tem que trocar também, né? Vou trocar os dois também. Beleza, agora para trocar o rolamento e trocar o rotor aqui, a gente precisa colocar na prensa, porque não pode sair batendo, né? Tipo, batendo com a marreta no eixo aqui do induzido, do rotor. Porque primeiro, pode quebrar a carcaça do alternador. Segundo, porque ele estraga a rosca aí, né? Do rotor. Então, posicionei bem aqui, né? Agora vou colocar o cabo aqui da prensa. E aí eu vou... Isso. O Robertson vai. Força aí pra mim. Aí ele vai descendo o eixo aí, ó. Ele faz muita força, mas ele não bate, né? Tô segurando aqui embaixo para ele não cair. Ele vai descendo. Aí, beleza. Soltou. Show de bola. E tá aí, ó, sem danificar o rotor. Prontinho pra gente colocar o outro rotor aí na carcaça. Já com os rolamentos novos, né? Uma coisa interessante aqui, ó. Eu tirei o rolamento fora. Ele vai ali dentro, né? Ali. Tem essa capa aqui que protege, tem 4 parafusinhos, tá? E aí aqui, para tu conseguir comprar o rolamento exatamente certo que tu precisa, ele tem uma numeração aqui, ó. Tu vai ver ali. Esse aqui é B17102DG35. E é universal para todas as marcas de rolamento. Isso aí é a largura dele aqui, o tamanho dele aqui e o tamanho do furo ali. E daí, se for exatamente essas medidas, beleza. Qualquer qualquer marca universal vai dar aí no alternador. Claro que é bom sempre colocar marcas boas aí que tu conhece ou que o vendedor conhece para garantir que vai funcionar bem, né? Aê! Sem vergonha. Esse aqui é mais estreitinho, acho. Ah, estreito na... Aqui dentro, penso. Beleza, então fui lá, peguei os rolamentos. Esses aqui a gente já colocou, que ele tinha o sacador certo lá para tirar o velho. Já coloquei o novo lá. E o da frente eu vou colocar agora aqui. Vou ver se empurrando ele, batendo de leve, se ele entra, senão eu vou lá na prensa. Eu já peguei o novo aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Aí, ó. Dá pra ver que ele é exatamente o mesmo tamanho, ó. Aqui, aqui e no furo também, tá? Também tem o código, né? Que nem eu falei ontem, tem o código aqui. Agora que eu tirei ele fora, ele tá quase trancando esse rolamento aqui, ó. Que esse é o que fazia mais ruído mesmo. E o novo, então ele não faz nada de ruído, né? E ele tem zero folga aqui também. E ele não dispara, ó. Quando eu giro aqui, ele para na hora. E esse é o certo, porque a graxa dentro dele tem que segurar o rolamento parado. Esse rotor, no fim, eu não troquei ele. Conversei ali com o guri meu amigo ali, o Moisés Laércio, e aí ele falou que não pode oscilar a carga por causa de um coletor fundo assim. Então ele falou que aqui a gente pode lixar, né? Porque não tem muita perda aqui dentro. Então é o que eu vou fazer. Vou lixar. E ele disse que em 95% dos casos o defeito é no relé regulador, quando ele dá essa oscilação de carga. Então eu comprei um relé regulador novo aqui. Peguei da marca Icro, uma marca boa para reposição, e é bem mais barata do que a original. Esse aqui é Magnete Marelli. Tem alguns reguladores tem da marca Bosch também.
Mas eu comprei esse da Icro porque eu sei que é uma marca que é confiável, né? E ele já vem com as escovas novas, né? As escovas estão aqui, depois que eu colocar ele no lugar, a gente tira esse aramezinho aqui. E aí, aqui, tirando esse aramezinho, as escovas disparam e vão para o lugar certo, né? Beleza, então o que eu vou fazer agora é colocar esse rolamento. Vou colocar o alternador na carcaça aqui. E depois eu vou lixar o coletor do rotor com ele na carcaça girando. Eu vou te mostrar como é que faz isso, é bem mais fácil e fica melhor também o lixamento aqui. Aqui tem que botar o rolamento primeiro na carcaça, depois coloca o rotor lá dentro, né? Porque ele tem essa capinha de proteção aqui que vai por cima do rolamento. Agora aqui, para colocar o rotor lá dentro da carcaça e encaixar ele no rolamento, eu coloco aqui, ele não vai entrar, tá? Como ele precisou da prensa para sair, ele precisa também da prensa para entrar. E eu não posso simplesmente martelar aqui, né? Poderia colocar aqui e martelar ele para dentro. Mas se eu fizer isso, eu corro o risco de estragar o anel coletor aqui. Então, se eu tiver uma prensa, uma morsa que abre bastante, posso botar ele aqui e apertar com a morsa. Senão eu tenho que ir lá na prensa e empurrar ele para baixo aqui. Ó, vou prensar ele no lugar dele aqui. Nota que eu estou fazendo com a mão mesmo, ó. Não preciso nem colocar a carcaça, a alavanca na prensa, porque eu não quero fazer muita força aqui, ó. Tem que ser de levinho mesmo, ó. Vou descendo. Quando eu perceber qualquer coisa que começar a pesar um pouquinho mais, eu paro. Senão eu quebro a carcaça do alternador, né? Ó, eu vi que pesou um pouco o meu cabinho lá em cima. Então eu paro. Ó, começou a mexer o ponteiro lá. Eu paro, volto aqui. Agora eu vou tirar para olhar se já chegou na posição que eu quero aí, ó. Ó. Beleza. Percebi que chegou na posição certa. Aí eu paro e considero que tá pronto, né? Tá certo. Coloquei a carcaça traseira do alternador aqui. Girei com a mão. Percebi que não encostou em nada. Não pode encostar em nada, tá? Como eu tô girando aqui, tem que girar livre. Não posso sentir nenhum tipo de raspada. Se tiver alguma raspagem aqui, porque tem alguma coisa errada na montagem. Olhei bem aquele ponto em que eu fiz o risco, né? Aqui embaixo eu fiz um risco. Então coloquei exatamente naquele ponto. E agora eu vou colocar os parafusos sempre em X. Ó, quanto mais longe um do outro, melhor. Eu coloco um aqui em cima e um aqui embaixo. E não vou apertar, né? Vou só encostar. Os dois, ó. Vou só até encostar. Agora eu vou começar a botar os outros dois parafusos. Encostei os 4. Agora sim eu posso apertar. E aqui eu posso apertar com vontade, tá? O mais apertado que eu conseguir. Eu vou pegar o cachimbo 8 para poder fazer mais força. Sempre girando, né? Para ver se não vai pegar. De repente a montagem aqui dos parafusos pode fazer uma carcaça se atravessar com relação à outra, né? Ah, aqui tem 2 parafusinhos que tinha aqui dentro só segurando o estator. Vou tirar esses aqui para colocar esses 2 de volta ali dentro. Agora eu vou estanhar bem aqui as pernas do rotor, né, onde elas pegam na ponte retificadora, né? Isso aqui tem que ser uma solda 100%, né? Não pode ter nada de folga. Vou pegar estanho bem nas duas peças aí. Por isso tem que estar... Isso tem que ter um estanhador grande, né? Para que a solda fique 100%. Vou colocar uma placa nova aí, ó.
ela tem que encaixar bem certinho. Os parafusos tem que dar bem certinho, ó. Ali, aqui, que vai essa buchinha de metal aqui. Depois vai o parafuso grande. Aqui tem dois parafusos pequenos que vão, um ali dentro e outro aqui. São esses dois parafusinhos aqui, ó. Duas porcas que vão aqui e aqui. Tá? E depois essa porca aqui, ela vai por cima aqui, né, pro positivo. Ela é só para segurar o relé no lugar aí. Tá? Então vou botar esses parafusos aí. Depois já só botar polia e estamos pronto para ir testar. Depois que o relé regulador tá no lugar, todo preso, apertado, aí a gente tira o aramezinho aqui, ó. Isso aqui serve também para quando tu vai colocar o relé regulador. Se tu quiser prender as escovas, tu coloca esse aramezinho e segura as escovas pressionadas aqui para dentro, né? Bota o relé, depois tira o arame. Se tu não colocar esse aramezinho, tu tem que tirar essa tampinha e com a chave de fenda forçando as escovas para poder encaixar o relé com as escovas no lugar, né? Estamos aí deitado no chão, então. Alternador montado. Vamos colocar ele no lugar aí. Começar a missão de novo aí de passar ele aqui por dentro. Tem que passar por dentro do semi-eixo aqui, por trás. E aí chegar com ele na posição dele ali. Vou começar a missão aí. Beleza, coloquei o alternador no lugar lá então. Ali, ele tá lá. Ali, ó. Coloquei ele lá. Botei a correia. Aproveitei e estiquei um pouco a correia aqui da direção hidráulica. Coloquei também o compressor do ar-condicionado no lugar. Tem essa proteção aqui que eu tinha tirado fora. Liguei o conector do ar-condicionado que é ali atrás. Aqui não vai dar pra ver, mas ele tá aqui embaixo, aqui. Liguei de volta. Agora vamos ligar para testar aí, ver se funcionou tudo certo. Bom, então eu coloquei o alternador no lugar. Botei o multímetro aqui só pra gente fazer o primeiro teste, né? Vou dar a partida no motor. Vou ver se tá carregando aqui. Depois a gente vai botar o osciloscópio para fazer a conferência ali. E ver se ele não vai estar dando aquela alteração de oscilação de carga, né? Então vamos ligar aqui. Ponto morto. Beleza. Deixa eu apagar o farol. Vou dar a partida. Aí, ó. Na lenta, 14.30. Pode ver que tá variando um pouco, ó. 29, 33, 35. Vou acelerar um pouco. Pode ver que a variação é mínima, ó. 14.30. Mesmo acelerando ou na lenta, é a mesma variação. Vou acender o farol. Acendi o farol, dei luz alta. Bom, deu pra... Ele é uma baixadinha ali para 14.20. Mas ainda assim a variação é baixa, ó. Tá. Beleza. Deixa eu desligar o motor aqui. E o ruído aqui no motor também ficou zero, tá? Não se escuta mais aquele ruidão forte lá que estava dando antes, que era o ruído do rolamento do alternador. Tá, vou montar o osciloscópio aqui do lado e vamos fazer os testes. Então tá, agora que o alternador está de volta no lugar aqui, eu vou iniciar os testes, né? Já liguei com o multímetro ali, te mostrei. Ele deu ali entre 14.29 e 14.35, deu uma variação bem baixinha, mesmo com o farol aceso. Mas agora a gente vai medir com o osciloscópio para ver se realmente naquela medição de uma fração tão pequena dentro de um segundo, né? A gente vai medir em 10 nanosegundos cada amostragem. Então, eu não sei te dizer o valor exato em quantas vezes um segundo fica dividido, mas eu sei que é 1 segundo vezes 10 na menos 8. Então, se tu quiser calcular, tu vê aí. Então, a gente vai ter aí uma fração muito pequena dentro de um segundo para cada amostragem. Diferente do multímetro,
Ele faz uma amostragem muito maior, né? Ele deve fazer uma leitura por segundo, ou no máximo 2 leituras por segundo, o multímetro. Então ele faz uma média disso tudo e mostra para nós. Agora, a gente fazendo aí 100 amostragens dentro de 1 segundo, nós temos muito mais precisão. É isso que a gente tem com o osciloscópio. Então, vamos lá começar a fazer as medições aqui. Ó, tem no multímetro 14.30. Quando eu acelero, quando eu ligo o farol, continua tudo na mesma, tá? 14.30. 28, 32, 29, 30, 31, 32. É essa variação aí. Agora vamos ver aqui no osciloscópio, tá? Aqui eu tenho a tensão de pico, tá? Que ela está variando entre 14.20 mais ou menos e 13.80. Eu vou dar um pause aqui para a gente ver, ó. 13.920, 13.9 vamos considerar, né? Vamos largar de novo. Ó, 14.20, 14.03. Agora vamos olhar a tensão mínima aqui, ó. 13.11, 13.3, 13.4, 13.2. Pode ver que ela não variou muito, né? Ela foi entre 13.01, né, até 13.30. Aqui, ó. E o carregamento 14.33. Tá igual ao do multímetro lá, ó. O pico máximo. Aí a gente tem aqui, ó, essa RMS, que é a, digamos assim, o meio termo entre o pico de carregamento e o pico mínimo de carregamento, ó. Entre 14.37 e 13.21, a média é 13.76, tá? Vou largar de novo aqui, ó. Aqui a gente tem a linha de amostragem. Se eu aumentar um pouco o tempo de 10 nanosegundos, se eu aumentar ele um pouco, a gente consegue ver um gráfico mais que dá para visualizar melhor, ó. Olha ali, ó. Tá? Deixa eu diminuir o tempo. Mais um. Aí, ó, 250 nanosegundos. Vou dar um pause aqui. Tá, ó, nesse momento, ó, vamos de novo lá. Aqui, ó. Nesse momento eu tenho 14.50 de pico máximo e 13.11 de pico mínimo. Então, se eu colocar a minha linha de medição aqui, ó. Vou colocar ela bem no meio aqui. Aqui. Agora eu vou arrastar para o ponto mínimo de carregamento aqui, ó. Vamos ver. Talvez um pouco menos. Não. Aqui. Ó, 13.25. É o ponto em que ele deu menos carregamento, né? Aqui embaixo deu 13.11. É que tem o ponto exato em que ele faz a medição, né? E aqui ele dá uma pequena variação. Mas esse de 13.11 para 13.25 é muito pouca variação, né? Agora vamos marcar o pico máximo aqui, ó. Vamos ver. Desce um pouco. É muito preciso aqui, eu não consigo colocar exatamente no ponto certo aqui. Me parece que é aqui, ó. Então, 14.70 e 13.30 é a variação de carregamento que ele está dando, tá? Nota que ainda é 1 volt, que nem dava antes da gente tirar o alternador. Porém, antes a gente tinha a medição de 12 até 13.50. E agora a gente tem de 13.30 até 14.30. Então, a partir do 12.60 a gente está acima do ponto de carregamento, né? Então, o 13.60 é uma queda, sim, tá? Mas ele ainda está carregando, mesmo com 13.60. E como a amostragem aqui no multímetro é muito rápida, essa pequenina fração de segundos que ele foi em 13.30,
é inconsiderável, né, para o carregamento. Então, quer dizer, agora está perfeito o carregamento desse alternador aqui. E a gente consegue fazer essa variação graças à medição com o osciloscópio. Essa medição precisa aí, ó. Então, eu estou usando o osciloscópio da mecânica avançada. É o New Technoscópio. Esse aqui tem 4 canais de saída, de entrada, de teste, e 2 canais de saída, tá? Se você quer saber mais sobre o osciloscópio, vai digitar aí nos comentários. Quero saber mais sobre o osciloscópio. Aí eu vou fazer mais testes, mais estudos aqui e trago pra gente estudar junto. Lembrando que essa variação aqui não pegou no multímetro, né? Opa! Tô com o multímetro aqui a 13.30 a vida inteira. Não mexeu disso, tá? Beleza, vamos conversar um pouquinho agora sobre quanto cobrar para fazer um serviço que nem esse. Aqui nós temos um serviço de manutenção e retirada de alternador do carro, tá? Então, para fazer um trabalho assim, eu cobraria R$200 para retirar e colocar de volta no carro, mais R$200 para desmontar ele, fazer o diagnóstico das peças que estão com defeito e remontar de volta, mais o valor das peças, tá? As peças aí eu gastei R$90 no relé regulador e R$20 cada rolamento. Então deu R$130 mais 400 de mão de obra, daria R$530. Esse é o valor que tem que ser cobrado do cliente. Se você por acaso compra as peças no teu nome pessoa jurídica ou no MEI, tu vai pagar um pouquinho de imposto para quando tu for declarar no fim do mês, né? Tem que tirar a nota de tudo que tu comprou. Então tu pode cobrar um pouco a mais, é mais ou menos 7% de imposto. Então, se tu pagou R$100 de uma peça, tu vende ela a 107 no mínimo, para tu poder pagar o imposto sobre a peça, né? Quiser cobrar um pouquinho mais sobre a peça, também não tem problema. E o seguinte, quando tu tá fazendo a ficha de cobrança do que vai ser cobrado do cliente, tu tem que ter em mente não a cara de coitadinho do cliente, né, achando que o serviço está caro. Tu tem que ter em mente o trabalhão que deu para tirar isso aqui do motor, né? O tempo que tu levou para tirar do motor, o tempo que tu levou para desmontar lá na bancada, parafuso emperrado, chave especial que tu precisa, o osciloscópio para fazer o teste preciso aí no alternador, tudo isso aí custa e precisa ser cobrado, tá? Então, cobra os 530 que tá certo, tá dentro. Se o cliente reclamar, esse é um tipo de cliente que tu não precisa, né? É melhor que ele faça o serviço e não volte mais para tua oficina. Beleza. Gostou desse tipo de serviço? Vai comentar aqui embaixo. Gostei de ver esses serviços na prática e aí eu sigo fazendo mais conteúdos que nem esse, tá? Eu fico por aqui e te aguardo no nosso próximo vídeo, sábado agora. Até já! Tchau!